Bom, muito boa tarde. Vamos dar início a esta sessão que o Instituto de Sociologia, em muito boa hora, decidiu promover, por isso um ciclo de conferências dedicado a Bourdieu e os seus livros. É uma iniciativa que nós, no Instituto, entendemos que seria importante fazer por ocasião do 20º aniversário da morte de Pierre Bourdieu, e nada como discutir a obra deste tão relevante autor e sociólogo do que trazer para a discussão os seus livros. Foram muitos, e os seus artigos, por isso foram centenas de artigos e dezenas de livros daqueles que ele nos deixou, e entendemos por isso que seria importante continuar a dinamizar o debate em torno da sua obra e do seu legado, partindo dessa unidade fundamental que foram os livros que ele escreveu. Por isso, Bourdieu era um trabalhador compulsivo e reescrevia e refazia muitos dos seus materiais, não estava quase nunca satisfeito com aquilo que fazia, não é? Por isso, e andava sempre, por isso é uma inquietação que o consumia e que o levava a procurar o ponto de vista mais acertado para ler a realidade social com que sempre se confrontou. E por isso entendemos que seria interessante, por isso mais do que qualquer coisa, por isso do que fazer esse exercício fundamental que é ler o trabalho dele, em muitos casos reler, por isso esse trabalho, e trazer à discussão sociólogos que, em momentos muito diferenciados, por isso, dos seus percursos, e com trabalhos muito diversificados, como foram também os do Bourdieu, por isso trazer, por isso, a partir das reflexões suscitadas por esses sociólogos, por isso essas leituras a esta casa, por isso na sua dimensão física, mas também virtual, por isso a partir do momento em que é possível fazermos estes exercícios numa sala e ao mesmo tempo termos gente que nos acompanha, por isso em direto pela internet. Por isso, foi esse o desafio. E pronto, e para esse efeito, por isso escolhemos, para gerar, sobretudo, a possibilidade de um debate, escolhemos 10 obras, 10 livros, entre os muitos que ele escreveu, são 10 escolhas que trazem consigo 10 entradas numa obra que é multifacetada, muito rica, a vários títulos estimulantes, e, como também é habitual, por isso, na sociologia, que ao longo do tempo suscitou sempre muita discussão, alinhamentos, mas também divergências. Por isso, aquilo que nós quisemos foi trazer essas 10 entradas, e para esse efeito, o modelo que seguimos foi, vamos tentar que ele se respeite de alguma maneira a cronologia, não estamos certos totalmente de o vir a conseguir, mas então, e é por isso que não anunciamos para já publicamente todo o programa, mas a ideia é trazer 10 livros por uma ordem mais ou menos sequencial na obra do Bourdieu, e ao mesmo tempo, por isso, e com isso, 20 leitores. Por isso, 20 leitores que virão aqui a propósito de cada um desses livros, por isso trazer 2 leituras de cada uma dessas vezes. Por isso, ainda antes de apresentar os nossos intervenientes de hoje, permitam por isso que vos dê, por isso, não o elenco total dos convidados, porque alguns dos convites, por isso, ainda estão a ser fechados, mas pelo menos o elenco das obras,
que nós gostaríamos de discutir. Depois vamos ver se conseguimos levar tudo isto a bom porto. Hoje vamos discutir a reprodução. Vamos tentar fazer isto até ao final deste ano, por isso é o ano, por isso, onde o 20º aniversário, por isso o dia morreu em janeiro, e por isso não começamos imediatamente, mas a partir de março e até ao final do ano, nos casos uma vez por mês, noutros casos 2 vezes por mês, por isso, mas vamos tentar discutir vários livros, por isso um deles será o Esboço de uma Teoria da Prática. É um livro fundador da sociologia, de um segmento muito importante da sociologia do Bourdieu, por isso, e o lugar onde ele sistematiza o conceito de hábitos, que foi muito influente na história dele e na história da disciplina, e vamos tentar, por isso, trazê-lo cá. Será, por isso, em princípio, e se tudo correr bem, por isso, a obra que discutiremos a seguir. Por isso, apontaremos para o final de abril, início de maio, por isso estamos a tentar, pelo menos com um dos conferencistas, por isso, um já está, quer dizer, estão ambos confirmados, mas há um problema de agenda com um deles e por isso estamos a verificar esse detalhe. Depois, um outro livro será A Distinção. É um livro a vários títulos seminal e por isso achamos que valeria a pena trazê-lo. É um livro onde, na verdade, o essencial da teoria da prática, na sua dinamização empírica mais elaborada, por isso é posta em ação. É um livro muitíssimo influente. E foi decisivo, por isso, não apenas por isso na afirmação do Bourdieu, mas na própria reformulação da sociologia das classes e das práticas culturais e da própria sociologia política a vários níveis. Por isso, logo nestes dois, por isso, o Esboço de uma Teoria da Prática, um livro que foi muito influente desde logo em Portugal, por isso e na definição original da sociologia portuguesa, A Distinção, por isso, um livro muito relevante, por isso, no campo sociológico mundial. Por isso, esse será aqui também discutido, vamos apontar, por isso, para final de maio, início de junho, por isso, os dois convidados, por isso, também estão bem encaminhados, por isso, vamos ver isso se concretiza como previsto. A seguir a este, vamos querer discutir o livro La Misère du Monde, por isso a miséria do mundo, também já com os dois convidados que teremos aqui, por isso para discutir connosco confirmados, por isso também com necessidade de ajustar horários, por isso, e datas, mas isso será feito. E se tudo correr bem, pronto, esse La Misère du Monde é um livro particularmente marcante pelo que representa em termos cívicos da crítica que o Bourdieu faz, por isso, e que é, em particular, quer dizer, é um trabalho coletivo largamente marcante também, por isso, no reposicionamento de uma crítica ao modo como a sociedade francesa em particular, mas não inteiramente e só a sociedade francesa, por isso há vários colaboradores que estão noutros lugares do mundo, e por isso é uma crítica ao modo do funcionamento, digamos assim, das sociedades desiguais e a que o mundo neoliberal que na altura se afirmava, ainda com traços não tão nítidos, mas o Bourdieu antecipava, ele normalmente sabia antecipar bem, por isso, tendências, por isso ele está particularmente preocupado com essa questão neste período e esse é um livro que vale a pena discutir por essa via, mas também pela via metodológica e muito inovadora com que o trabalho foi efetuado. Haverá depois um momento que nós queremos consagrar, por isso, no âmbito deste ciclo, que é a edição portuguesa do Convite à Sociologia Reflexiva, que está, por isso, vai ser publicado pela Universidade do Porto,
e pronto, teremos aí, posso dizer publicamente, por isso que o professor Madeira Pinto será uma das pessoas que discutirá a obra, por isso, e o Loic Vacan, se tudo correr bem, por isso também estará presente, ou fisicamente, ou virtualmente, por isso, para fazer esta apresentação pública da obra, por isso quisemos integrá-la neste ciclo, por isso é algo que nos deixa, por isso, também contentes. E pronto, o convite à sociologia reflexiva é um marco fundamental na difusão internacional da teoria de Bourdieu, por isso é um momento, é um livro que é publicado no início dos anos 90 e que é, desde logo, por isso, uma das razões pelas quais o professor Madeira Pinto é convidado, é que ele era o professor que nesta casa dava, nessa altura, a sociologia onde se discutia a teoria do Bourdieu, por isso foi, na verdade, professor destes dois que estão aqui e também de mais alguns que estão na sala, por isso, e onde isso foi discutido. E um aspecto muito interessante é que esse livro foi muito rapidamente absorvido e recebido por ele e dinamizado nas aulas que dava, e por isso achamos que era inteiramente não só justo, mas também muitíssimo interessante poder associá-lo a este momento. E pronto, e o Loic Vacan, um dos coautores, por isso estará presente para discutir esta edição, que é uma edição muito, muito especial, sem dúvida alguma. Uma outra entrada será a dominação masculina. Em princípio, ocorrerá esta discussão, por isso mais lá para o início do ano letivo. É também um livro importante, que traz, por isso, das questões de género, ao mesmo tempo com uma revisitação dos materiais cabilas que o Bourdieu tinha trabalhado, por isso, na sua fase argelina inicial. E pronto, é um livro muitíssimo interessante, que gerou muito debate e muita discussão, e por isso vamos querer também discuti-lo a esse nível. O outro será as estruturas sociais da economia. É um livro já mais do final da fase final da vida do Bourdieu. Na verdade, assim, os livros, o Bourdieu demorava muito tempo a escrever, e por isso há materiais que ele começou a escrever muito, muito cedo. Por isso, alguns destes materiais foram escritos mais de uma década antes, mas, em todo caso, é um livro interessante porque ele trata da problemática da economia, mas desenvolve um ponto de vista orientadamente sociológico para ler o modo como a economia funciona. De resto, é muito interessante, por exemplo, trazer este livro e, ao mesmo tempo, ter presente o curso de Antropologia Económica que foi recentemente publicado do Bourdieu, e é muito interessante ver o tipo de preocupações que ele tinha, por isso, naquele momento, e o conjunto de questões que são muito diferentes daquilo que habitualmente a ortodoxia e mesmo o economês mais habitual, por isso, tratam quando se discute o modo como as economias se estruturam. Por isso nós vamos trazer também aqui essa porta de entrada para a obra dele. Um outro livro será A Ciência da Ciência e Reflexividade. É um marco importante na sociologia da ciência e teremos a ocasião, por isso, de o discutir aqui também. Depois, um outro livro muito original, complexo e a vários títulos difícil para sociólogos, um livro que se chama Linguagem e Poder Simbólico, ou Langagem e Pouvoir Symbolique, ou Language and Symbolic Power. É um livro importante, por isso nós vamos ter aqui gente também disponível para ler as incursões do Bourdieu na linguística, que foram muito significativas a dada altura, e depois na sociologia da linguagem, por isso será uma outra via e uma outra maneira de ler a sua obra. E por fim, para terminar, o livro, neste caso uma transcrição de um curso, o livro que o Bourdieu dedicou a Manet. Por isso, ele era um grande apaixonado pela história da arte e escreveu um grande livro, melhor, ele não chegou a escrever, isso Manet é uma transcrição do curso,
e a reunião de um livro incompleto que eu tinha escrito com a mulher, né? Por isso é um livro muito, muito especial. E por isso nós teremos cá gente também que sabe, pelo menos uma das pessoas saberá, a outra logo veremos. Por isso, a outra, isso eu posso dizer, serei eu. Por isso é que eu digo, por isso eventualmente serei eu. Não é? Mas é esse um dos desafios, por isso é trazer um olhar muito, 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 muito impressionante sobre o impressionismo, não é? Por isso, e é interessante, e será com isso que nós acabaremos este ciclo. Por fim, cumpre-me apresentar os nossos dois intervenientes de hoje, por isso, para discutir a reprodução, um livro, vários títulos, por isso, quer dizer, definitivo, por isso do Bourdieu e do Passon, por isso muito influente e ao mesmo tempo muito dissonante e fraturante, por isso a vários níveis, sob muitos aspectos até equívoco, sobretudo porque o título do livro, sem querer antecipar aquilo que depois vão discutir, gerou sempre muita controvérsia. O resto, há várias passagens ao longo da obra. Nós já cá tivemos, por exemplo, nesta sala mesmo, por isso um dos grandes, o Gérard Mouget, um dos grandes especialistas nesta questão e grande colaborador do Bourdieu, por isso a discutir precisamente as incidências da interpretação em torno desta obra. Mas para discutir nós trazemos hoje aqui dois convidados que têm utilizado esta obra muito ao longo do seu trabalho. O primeiro interveniente será o professor Pedro Abrantes, da Universidade Aberta, a quem agradeço muito esta colaboração e este desafio de responder a este nosso convite. É uma honra poder contar com a presença deste nosso colega, que tem trabalhado muito estas questões a vários níveis. E, obviamente, dispensar apresentações, o João Teixeira Lopes, que também, por isso, aqui da casa, por isso que também tem trabalhado muito e, a partir destes referenciais. Por isso, vamos ouvi-los, por isso serão intervenções no formato, nós não fizemos nenhuma encomenda específica a ninguém, por isso, o importante é que tenham lido. Alguns, por isso, uma nota adicional, por isso eu não disse os nomes das pessoas, porque dos restantes convidados, mas será uma combinação entre colegas locais, quando é possível, noutros casos colegas nacionais, mas também vários colegas internacionais, por isso que viram cá e que estão a aceitar vir cá responder a este nosso desafio. Por isso, contem por isso com um programa que será, penso, bastante interessante e, sobretudo, espero que possa suscitar, esperamos que possa suscitar debates e trocas de pontos de vista pertinentes e ricos, não é? E para começar, nada como começar com a discussão da reprodução. Por isso, a palavra ao Pedro Abrantes. Obrigado. Bom, boa tarde. Boa tarde a quem está aqui presencialmente e também quem está a seguir online. Agradecer, primeiro que tudo, e dar os parabéns pela iniciativa. Acho que, de facto, é uma iniciativa muito meritória e à qual me associo com enorme gosto, até porque, para já, me permite voltar aqui à colaboração com o Instituto de Sociologia, que tem sido bastante intensa, mas que agora também com a pandemia e com outros compromissos acabou por realmente não ocorrer tanto nos últimos anos, mas é sempre um prazer voltar aqui à universidade e sobretudo para voltarmos ao tema do Bourdieu. E, aliás, numa pequena nota biográfica, eu começava por dizer que, de facto, quer dizer, a minha relação com o Pierre Bourdieu tem sido bastante intensa e é engraçado pensar que, de facto, quando estudante, de facto, para mim foi fundamental no ISCTE ter-me deparado com a obra do Pierre Bourdieu e ter começado a ler, e aliás fez-me começar a gostar e a valorizar mais a língua francesa, porque eu queria mesmo ler no original,
E além disso fez-me realmente sentir que é mesmo sociólogo que eu quero ser, não é? Portanto foi um momento de facto quando comecei a conhecer a obra do Pierre Bourdieu. Também me passou com o Goffman mais ou menos na mesma altura, mas eu penso que o Pierre Bourdieu, até também depois pelas incursões em termos de educação e de desigualdades sociais, que eram preocupações minhas, acabou por realmente ter um papel fundamental na minha formação e de facto naquilo que eu queria fazer na vida. E realmente lembro-me, agora por estarmos de facto aqui numa evocação dos 20 anos em que ele faleceu, lembro-me que em 2002 eu ainda era estudante no ISCTE e de facto, quer dizer, o Pierre Bourdieu nunca foi pacífico em lado nenhum, não é? Mas naquela altura no ISCTE também não era, porque de facto havia de facto muitos debates em torno da obra dele e muitas críticas e também muitas apologias, mas em 2002 a mim chocou-me em particular que ele tivesse falecido e não tivesse havido praticamente nenhuma notícia, não é? Não saiu nada na comunicação social. Não é? E pronto, estamos agora, e se fosse agora também não teria saído, não é? Porque já vimos como é que está a situação. Na altura era provavelmente as Torres Gêmeas e a invasão do Iraque e por aí adiante. Mas de facto, eu então falei com uma estudante de comunicação e decidimos propor ao Diário de Notícias fazer uma reportagem sobre a obra dele e eles aceitaram e saiu no Notícias Magazine aqui há 20 anos, um texto aí de algumas páginas, foi a minha primeira contribuição para se discutir o trabalho de Pierre Bourdieu e tentar de facto dar alguma divulgação pública porque me parecia de facto fundamental e ainda muito pouco conhecido na sociedade portuguesa. E há 10 anos, mais ou menos há 10 anos atrás, achei de facto que valia a pena voltar à reprodução e escrevi um artigo para a análise social, exatamente nos 40 anos da publicação da reprodução, que está publicado, não é? E que foi também uma revisitação desta obra. E, portanto, é bom pensar que cada 10 em 10 anos eu volto a discutir, e desta vez foi aqui o Instituto de Sociologia que me desafiou a voltar a esta obra tão marcante. De facto é uma obra controversa, é difícil, mas foi realmente uma obra fundamental para a sociologia e como dizia um dos maridos da Marilyn Monroe, é difícil, mas vale a pena. Ele dizia isso dela. E este trabalho também é um pouco assim, é difícil, mas vale a pena. De facto, essa dificuldade tem a ver com várias coisas. É uma obra realmente muito assente, e talvez até mais do que outras, não é, dele, de facto, num princípio de racionalidade estrita. Nós estávamos há pouco a comentar que às vezes parece uma obra quase matemática, não é? É muito teórica e, ao mesmo tempo, procura, de facto, apoiar-se numa ampla profissão de análise de dados, sobretudo na segunda parte. Mas, de facto, a mim faz-me sempre pensar que realmente é uma das obras em que o Pierre Bourdieu procurou, de certa forma, estabelecer leis do social sem ser fatalista. E isto é um bocado controverso e tem havido muitos debates nas últimas décadas e há sempre muitas reações a esta ideia, mas eu acho que também algumas das reações das ciências sociais às vezes têm a ver com uma certa insegurança falsa às ciências naturais e às vezes uma certa até simplificação daquilo que são as ciências naturais. Porque, de facto, o que eu digo muitas vezes de facto, quer dizer, por exemplo, o facto de existir uma lei da gravidade não significa que os pássaros não consigam voar, não significa que os aviões não consigam voar. Ou seja, o facto de existirem certas forças não significa que não existam outras forças. E de facto, o Pierre Bourdieu via também a sociedade dessa forma, não é? Portanto, de facto, há relações de poder às quais não conseguimos fugir e essas relações de poder têm uma certa lógica e uma certa tendência, sendo que elas também são mutáveis e podem gerar sempre contrapoderes. E, portanto, revisitando a reprodução, gostava realmente de também acrescentar um pouco, à luz do que observámos na última década em particular, desde que escrevi esse artigo,
e também deixar algumas pistas para nós continuarmos a aprofundar esta linha de investigação que eu acho que é tão profícua e que, apesar de já ter sido escrita há 50 anos, de facto, não perde a atualidade, e é isso que vamos discutir um pouco hoje, não é? Só para fazer um pequeno apanhado inicial, de facto, a obra, na primeira parte, que é a mais teórica, estrutura-se realmente em quatro grandes proposições, digamos assim, que parecem complexas, mas ao mesmo tempo, de facto, são muito estimulantes para pensarmos o nosso sistema educativo e a educação no geral na sociedade. A primeira é que realmente qualquer ação pedagógica constitui uma violência simbólica, sendo produto e reprodutora de relações de poder. E este é um aspecto, de facto, que imediatamente gera alguma controvérsia, não é? Até porque nós, como educadores, não gostamos de pensar que estamos a cometer violência, não é? E, portanto, isto pode parecer imediatamente uma posição pouco simpática, digamos, e algo precipitada, mas, ao mesmo tempo, realmente percebemos que... Quer dizer que a ação pedagógica procura intervir, não é? Procura, de certa forma, transformar. E, ao fazer isso, realmente está a cometer uma violência, não é? E ela realmente assenta em relações de poder, no sentido em que não é qualquer pessoa que tem autoridade para educar, não é? E, portanto, há uma estrutura que faz com que uns eduquem e outros sejam os educados, não é? E essa estrutura, de facto, assenta em relações de poder que têm a ver com a organização da própria sociedade. E isso, portanto, aplica-se, quer dizer, desde o tempo em que eram os monges, não é? E os padres que ensinavam as crianças, até, obviamente, as relações também entre pais e filhos, que passaram a adotar uma vertente pedagógica, não é? Em muitos casos, e também, obviamente, na estruturação dos sistemas educativos de massas. A segunda ideia, de facto, é que qualquer ação pedagógica implica autoridade pedagógica e autonomia relativa da instância que a produz, e esta deriva da anterior, ou seja, de facto, para haver educação é preciso haver realmente uma autoridade reconhecida, digamos assim, e essa autoridade reconhecida, de certa forma, funciona como uma delegação, digamos assim, das estruturas de poder na sociedade, não é? E, portanto, tem uma autonomia, no sentido em que se assume que é um educador, não é, digamos assim, diretamente uma transmissão das classes dominantes, mas ao mesmo tempo ela é relativa, ou seja, uma autonomia que tem sempre um limite. Em terceiro lugar, a ideia de que, sendo produto de estruturas de poder, a ação pedagógica é orientada para a formação de um habitus e é orientada pela formação de um habitus, não é? E esta, de facto, é uma ideia fundamental, no sentido em que nos diz que esta ação pedagógica, não é, ao contrário daquilo que pode ser a socialização, ou até uma educação informal mais espontânea, na verdade a ação pedagógica, para ser realmente uma ação pedagógica, tende a ser sistemática e apontar também para um certo, digamos assim, a formação de um certo habitus ao longo do tempo, e com uma certa consistência e abrangência disposicional. E isso, de facto, é tão mais verdade no sentido em que quem ensina também, de certa forma, já interiorizou esse habitus, não é? E por isso é que ela também só funciona quando é orientada pela formação prévia desse habitus. E, portanto, o que o autor levanta e que acabou por ser mais até decisivo digamos, na apropriação pública ou até na apropriação sociológica da obra do Bourdieu, é efetivamente esta ideia que realmente, para uns, este habitus, de certa forma, já estava a ser formado no seu contexto de socialização primária e, portanto, acabava por ser mais facilitada no contexto do sistema educativo, numa certa consonância entre as disposições formadas na família e formadas na escola, e para outros seria muito mais conflitual e muito mais difícil, no sentido em que, de facto, havia uma formação de um habitus, digamos,
na família, muitas vezes é considerada, digamos, a socialização primária, para depois um conflito e uma distância muito grande relativamente àquilo que era a formação do habitus num contexto do sistema educativo. E daí muitas vezes as explicações das próprias desigualdades depois em termos de resultados e de percursos. E finalmente, a ideia realmente, uma quarta proposição muito importante, que dizia respeito à ideia de que os sistemas educativos reproduzem as condições para uma ação pedagógica institucionalizada. E isso implicava, para além daquelas primeiras 3 proposições, de facto, a criação de uma estrutura com um grau de formalismo, com instâncias de controlo e com um aspecto fundamental que é a naturalização do saber, não é? A naturalização da própria ação pedagógica e dos seus conteúdos e métodos. Eu por acaso, é uma das ideias que muitas vezes me vêm à cabeça, porque, por exemplo, em português há uma expressão que deixa isso muito claro, não é? Que é a ideia que os professores acabam sempre por voltar, que é de que estão a dar a matéria, não é? E essa expressão é extremamente forte, porque realmente indica essa naturalização, não é? Quer dizer, o que é a matéria? Não é? A matéria não é nada, não é? Ou seja, a matéria é aquilo que eu voltei a dizer, é um arbitrário cultural, não é? Quer dizer, foi uma decisão de algumas pessoas, mas de facto volta sempre a essa ideia de que há uma matéria e que essa matéria de certa forma é inquestionável, não é? Quer dizer, como se a matéria tivesse escrita nas estrelas, que era aquilo que as crianças todas deviam aprender, não é? E de facto isso é uma mostra desse grau de naturalização que muitas vezes sustenta a ação pedagógica institucionalizada nos nossos sistemas educativos. Pronto, não queria também perder também demasiado tempo com estas questões, sobretudo para discutir depois realmente, primeiro que tudo, as apropriações e controvérsias no âmbito da sociologia. De facto, esta obra, em primeiro lugar, foi absolutamente estruturante no âmbito da sociologia da educação, não é? Portanto, é uma obra que em todos os programas de sociologia da educação em Portugal e em todos os países que eu conheço está sempre, digamos, num lugar de destaque. E, além disso, o próprio posicionamento no cerne da teoria sociológica, não é? Ou seja, o trazer os temas da educação para, digamos, o cerne da teoria sociológica, para as discussões que muitas vezes têm a ver com a agência e a estrutura, com as desigualdades de poder, com uma série de questões que são constituintes, digamos, da sociedade. E realmente esta obra tem esse enorme impacto, e é interessante que de facto teve a partir ou seja, teve muito impacto, sobretudo nos países francófonos, e como digo, em Portugal, felizmente, nós também começámos a importar muito a sociologia francesa, mas depois, a partir dos anos 90, teve uma segunda vida e atualmente penso que até é possivelmente mais utilizada até por autores anglófonos, o que é curioso, porque tem realmente depois foi traduzida para inglês mais recentemente e tem tido um enorme peso também na sociologia britânica, sobretudo, com autores muito, muito fortes e com um trabalho muito interessante, assente na teoria da reprodução. Bom, mas dito isto, de facto, houve também muita crítica, não é? E é importante considerar isso. Aliás, nós temos tido realmente também muitas críticas, muito debate interno à sociologia, e isso é bom, quer dizer, eu pelo menos acho de facto que o Bourdieu sempre procurou isso também, não é? Portanto, a controvérsia sociológica é também um motor de avanço e de vida da disciplina. Mas, na verdade, eu penso que, em parte, as controvérsias e muitas das críticas que têm sido feitas à reprodução, na verdade, apontam aspectos que não a contrariam totalmente, não é? Ou que
eu parece-me até que por vezes a complementam mais do que a contrariam. Por exemplo, logo nos anos 70 e depois nos anos 80 houve muitos autores que criticaram Bourdieu numa perspectiva mais do individualismo. Por exemplo, o Boudon, não é? Ficou muito conhecido, mas outros autores que diziam não, os percursos ou aquilo que vemos nos sistemas educativos é mais digamos, é melhor explicado se virmos através de um conjunto de escolhas individuais e racionais dos vários agentes envolvidos. Mas, de facto, isso não contraria o que o Bourdieu diz, não é? Quer dizer, de facto, o que ele diz é que, quer dizer, perante estas forças, de facto, as pessoas podem fazer escolhas, mas essas escolhas são realmente muito constrangidas por estas forças e, portanto, quer dizer, se forem individualizadas, digamos assim, não conseguem escapar a estas forças em geral, não é? Há sempre algumas exceções, como sabemos, mas são aquelas exceções que também reforçam a própria legitimação do sistema. Por outro lado, houve uma crítica mais de autores que diziam não, atenção que o Bourdieu exagera os aspectos estruturais quando nós temos capacidade de agência e aí nas escolas vê-se muitos professores e alunos que resistem corajosamente e criam cultura e tudo isso, e isso tudo é verdade, mas isso também não contraria a obra do Bourdieu, não é? Porque, na verdade, em muitos casos, por exemplo, quando nós focamos no caso de professores e sobretudo de alunos que procuram resistir, digamos assim, ao sistema, e isso muitas vezes é feito, digamos assim, muito à custa da sua própria integração e progressão no sistema e, portanto, na verdade, acaba também por o reforçar. E nesse sentido, quer dizer, é como digo, não é? Não estamos a falar de que a força reprodutiva seja a única, mas estamos a falar de que ela é dominante. E era isso que o Bourdieu também chamava a atenção. E, finalmente, a questão da ação coletiva. Ou seja, muitos autores disseram assim, bom, mas se nós olharmos para a sociedade de uma perspectiva histórica, de facto a educação não tem sido só reprodução, é verdade, quer dizer, tem havido muitas transformações, não é, desde os sistemas educativos, de facto são muito diferentes do que eram há 50 anos, ou há 100, ou há 200, e isso é verdade. Mas, por outro lado, também é verdade que essas transformações são transversais à sociedade, portanto as próprias relações de poder mudaram, não é? E portanto nesse sentido também não é claro que, quer dizer, a teoria do Bourdieu não negava que houvesse transformações nas relações de poder, não é? O que dizia é que a ação pedagógica era orientada por essas relações de poder, não dizia que elas fossem imutáveis, não é? Portanto, na verdade, o que me parece é que há um filão realmente ainda não muito explorado, que é que o próprio sistema educativo, de facto, tem sido uma força transformadora da sociedade, mas isso não ocorre necessariamente pela ação pedagógica institucionalizada, não é? Ocorre por outros meios, não é? Aliás, nós vemos, por exemplo, muitas vezes que os movimentos revolucionários ou mesmo reformistas têm sempre, quer dizer, não têm sempre, mas muitas vezes têm uma forte digamos assim, alavancagem no movimento estudantil, muitas vezes também envolvendo professores, mas isso não é, digamos assim, a ação pedagógica institucionalizada, não é? Isso é o que acontece quando, digamos assim, se permite, digamos, criar um espaço de reflexão e de formação que junta e liberta, digamos, do trabalho temporariamente uma grande parte, sobretudo, de elementos das gerações mais novas. E, portanto, isso é digamos assim, um efeito colateral, diria eu, dos sistemas educativos. Mas, enfim, essa é uma discussão que eu acho que valia a pena ter-se, mas que também não, como digo, não invalida necessariamente a teoria da reprodução. Bom, finalmente, queria só chamar a atenção para 3 questões que estão no cerne da obra da reprodução e que, de facto, acho que vale a pena serem mais discutidas, sobretudo tendo em conta o contexto da sociedade atual, não é? A primeira
é esta relação entre a ação pedagógica e violência simbólica. Ou seja, de facto, o que tivemos nas últimas décadas, e isso também está amplamente documentado na sociologia, foi realmente digamos assim, um movimento de alguma transformação das relações de poder, e uma dessas mudanças teve a ver realmente com, digamos assim, uma prevalência de uma ideia de infância protegida que não existia tanto nos anos 50 ou 60, quando a obra foi escrita, e também uma afirmação, digamos, do juvenil como, digamos, uma etapa específica e de alguma forma geradora de culturas e de processos que ganham autonomia relativamente ao mundo adulto, ou até ganham uma certa primazia em alguns contextos. Isso de facto não anula as desigualdades de classe, nem as desigualdades étnicas nem de género, mas efetivamente pode colocar em causa a tal eficácia da ação pedagógica no sentido da existência de uma autoridade pedagógica legítima em alguns contextos. Aliás, foi alguma coisa que o professor José Madeira Pinto também já escreveu sobre isso, e efetivamente é um aspecto que nós devemos ter em conta. Eu não falo só da realidade portuguesa, porque eu penso que é algo que é transversal a nível mundial, pelo menos com intensidades diferentes, mas que se tem revelado em todo o mundo. E nesse sentido, de facto, muitas vezes tanto os professores como os pais, na verdade, vêem-se muitas vezes um pouco num dilema permanente e num mal-estar permanente entre, digamos, o fechamento estatutário e institucional e o estabelecimento de um novo contrato intergeracional, digamos assim. E esta situação, obviamente, nos contextos do sistema educativo é mais complexa, porque muitas vezes, quando tem instituição, tem regras, tem modos de funcionamento próprios e, de facto, como aliás várias obras têm dito, por exemplo, o professor G. Rezende tem trabalhado muito o tema. De facto, em grande medida, a resposta da escola tem sido uma resposta muitas vezes de fechamento, não é? Da escola contra a sociedade, dizer não é a sociedade é que está mal e a escola é que tem que continuar a fazer a mesma coisa que fazia antes. Mas de facto esse fechamento estatutário ou institucional vai adensando o problema, digamos assim, e realmente esta ideia de um novo contrato intergeracional é uma ideia que está permanentemente a ser colocada em questão. Não, quer dizer, podemos, quando eu falo destas questões, queria dizer apenas que, quer dizer, a mim preocupa-me tanto as questões, por exemplo, de indisciplina ou de violência que por vezes surgem nas escolas geradas pelos estudantes, como também o contrário, ou seja, situações em que muitas vezes as crianças e os jovens se apagam, não é? Se apagam na escola, e são questões que muitas vezes não são tão visíveis, não é? Porque aparentemente não fazem dano no sistema, mas ao mesmo tempo, de facto, são muito preocupantes do ponto de vista da educação e do ponto de vista social, não é? Porque, de facto, em muitos casos há uma certa resistência pela passividade que é igualmente preocupante. Bom, um segundo aspecto que queria falar tem a ver, de facto, com esta questão do arbitrário cultural e da sua relação com as classes dominantes, não é? De facto, isso é visível em vários pontos. E acho que este debate, embora seja muito diferente realmente daquilo que o Gaultier analisou, e tinha muito a ver, o Gaultier e o Pascal analisaram, tinha muito a ver com a situação francesa nos anos 60, mas a verdade é que, de certa forma, ela surge permanentemente nos diferentes sistemas educativos convariantes. E, por exemplo, no caso português, temos tido, por exemplo, uma das áreas dessa discussão tem a ver com realmente o que é que nós tivemos nos anos 80 uma definição, digamos, da estrutura do sistema educativo bastante progressista, que tinha a ver ainda com
digamos assim, uma forte reivindicação contra aquilo que era a escola do Estado Novo e uma forte vontade transformadora da sociedade, e criou-se realmente as bases, por exemplo, de um sistema educativo de 9 anos, um sistema de educação básica, não é, de 9 anos, e que realmente foi inovador. Na verdade, aliás, é um sistema que praticamente só os países nórdicos é que tinha, e continua a gerar muita resistência. Muitas pessoas continuam a achar que, por exemplo, no 7º ano devia começar o ensino secundário, não é? E isso tem a ver com estes conflitos de poder, não é? Ou seja, a ideia de que os objetivos, de facto, de uma educação universal, igual para todos, em que todos consigam, possam progredir, deve ou não ser alargada, e há sempre muita resistência a que isso aconteça, não é? Igualmente a ideia dos percursos alternativos, não é? Quer dizer, que é uma ideia muitas vezes generosa, mas que tem muitos riscos, não é? A ideia de que, ok, vamos fazer um percurso alternativo que estes alunos não conseguem fazer no sistema. Mas de facto esses percursos alternativos muitas vezes tornam-se realmente percursos também de exclusão no interior, não é? Como disse depois o Bourdieu na Misère do Mundo, que é de facto uma forma de manter as pessoas no sistema, mas digamos numa segunda divisão, e de facto com muito menos oportunidades. E hoje em dia penso que mesmo do ponto de vista da universidade valeria a pena realmente discutir as transformações que têm havido também à luz desta teoria do Bourdieu, não é? Ou seja, de facto há transformações e é preciso perceber realmente que forças é que estão a atuar por trás dessas transformações e que resultam, digamos, que consequências sociais é que elas depois implicam. Mas a seguir voltarei a isso. Os conflitos totalmente latentes e permanentes sobre o currículo escolar, não é? De facto, como eu disse há pouco, há sempre uma naturalização do saber escolástico, digamos assim, uma grande resistência a mexer-se com aquilo que é a matéria, não é? A matéria da escola como uma coisa como se fosse de facto uma verdade universal e intemporal. E de facto há, quer dizer, as perspectivas de que o currículo pode realmente ser diferente para também construir, digamos, uma sociedade diferente, têm sempre enfrentado enormes resistências na nossa sociedade, não é? E, de facto, o processo tem sido muito ténue. Agora, nos últimos anos, por exemplo, temos assistido, de facto, a alguma discussão no âmbito, por exemplo, da história, não é? Porque, de facto, a escrita da história é também uma escrita de quem é que nós somos, não é? E o ensino da história, de certa forma, tem uma carga, digamos, identitária muito forte. E, efetivamente, tem havido muitos movimentos a dizerem que realmente temos que pensar realmente a nossa história de uma forma diferente, não é? Sobretudo, evitar manter, digamos assim, uma perspectiva demasiado europocêntrica, não é? E nacionalista mesmo em alguns casos, não é? Sobretudo no discurso, na relação com os povos colonizados e mesmo com povos que sempre foram, digamos, segregados na Europa, e de facto o nosso ensino da história é muito pobre nesse nível, não é? Mas de facto, imediatamente quando se gera essa discussão, há logo uma série de vozes que parece que colocam, digamos assim, todo o peso institucional, não é? Quer dizer, como se isso de facto fosse minar realmente quer dizer, aquilo que é o sentido educativo, e isso de facto tem muito a ver com estas relações de poder que o Bourdieu falava e que continuam muito presentes na nossa sociedade. E finalmente, quer dizer também do ponto de vista da autonomia curricular, que é uma discussão também já longa, pelo menos desde os anos 80, e que de facto pode ser uma via de recontextualização, no sentido em que pode de facto permitir que
os professores e as comunidades educativas possam criar sentido neste arbitrário cultural, digamos, e apropriar-se e recontextualizar os currículos, mas pode também ser uma forma de diferenciação segregadora no sentido de fechar cada comunidade, digamos, no seu habitus e depois com efeitos depois também de mitigação de mobilidade social. E de facto, ambas quer dizer, este é um debate que tem havido muito, ambas são possíveis e é preciso aí que a investigação sociológica perceba realmente o que é que deriva e o que é que acontece nestes contextos mais de autonomia curricular. E finalmente, uma nota para dizer de facto como a sublimação dos exames e dos rankings veio mais reforçar, não é, esta naturalização do arbitrário cultural, como dizia o Bourdieu, desse currículo, não é? Portanto, dessa ideia de que o sistema educativo tem uma função de distinção, de naturalização e de controle, e de facto isso nas últimas décadas foi muito forte em todo o mundo, não é? Não apenas em Portugal, mas tem marcado muito aquilo que são os limites da ação educativa. Finalmente, dizer realmente que queria terminar com isso, de facto o sistema educativo tem-se alterado muito e Portugal tem sido um dos casos que mais falados pela velocidade, não é, com que o nosso sistema educativo se transformou nas últimas 2, 3 décadas. Não é? Houve realmente uma notável expansão dos percursos de escolaridade, não é, com a redução das taxas de retenção e de abandono precoce. De facto, tem este avanço nos últimos 20, 30 anos tem sido enorme, não é? E de facto, isso tem alguns efeitos de abertura à mobilidade social, quer dizer, nós já vemos isso e temos visto, claro que como eu tenho dito em algumas circunstâncias, isto também tem muito a ver com o contexto da sociedade portuguesa, onde realmente os padrões de mobilidade social há poucas décadas atrás eram muito limitados, não é? E, portanto, na verdade fizemos algum progresso, mas também tinha a ver com uma situação de facto em que partíamos de um ponto de partida, digamos, de enorme reprodução intergeracional e houve aqui alguma abertura. Mas, por outro lado, há de facto novos fenómenos que nos obrigam a investigar mais e a ser também e a olhar para isto com alguma desconfiança. Por um lado, a própria inflação dos diplomas, não é? Ou seja, de facto, eu, por exemplo, tenho acompanhado muito a situação das comunidades ciganas, quer dizer, é verdade que tem sido um avanço enorme que uma grande parte da população cigana hoje, pelo menos até aos 16 anos, está na escola e até muitos estão a conseguir chegar ao ensino secundário, e isso é absolutamente novo na sociedade portuguesa. Mas, por outro lado, a verdade é que muitos deles continuam a dizer que, ok, mas aqueles trabalhos que antes pediam o 6º ano, agora pedem o 12º, não é? E, portanto, há aqui uma inflação muito grande, não é? E essa inflação, de facto, faz com que muitas vezes os ganhos depois não sejam muito evidentes em termos de oportunidades sociais. E há também desigualdades horizontais importantes no sistema, não é? Ou seja, de que escola é que se veio, no ensino superior, de que universidade ou de que curso é que se estudou, isso faz muita diferença, não é? E essas desigualdades têm a ver também realmente com este caráter reprodutor, ou seja, a reprodução vai se transformando para continuar a sobreviver, digamos assim, para continuar a operar. E hoje em dia mesmo a questão também entre quem, por exemplo, progride para mestrado e quem não progride, não é? Portanto, são questões realmente importantes de investigar porque efetivamente têm implicações depois em termos do caráter reprodutivo do sistema. E de facto uma questão para terminar que nós temos prestado particular atenção e eu tenho colaborado com muito gosto com o João Miguel em alguns artigos
que tem a ver com esta ideia de facto de que se tendem a consolidar circuitos de escolarização desiguais, não é? Ou seja, quando nós olhamos para, por exemplo, aquilo que acontece nos colégios privados de elite ou aquilo que acontece nas escolas TAPE, na verdade todos, quer dizer, todos estes contextos estão integrados no sistema educativo, todos eles aparentemente seguem o mesmo currículo, mas ao mesmo tempo são realmente percursos e circuitos que continuam a ser muito fechados e que depois têm de facto, digamos assim, valores sociais muito assimétricos. Não é? E isso de facto gera uma preocupação muito grande sobre, de facto, sobre a capacidade realmente do nosso sistema educativo de não ser reprodutivo, digamos assim. Mas ficaria por aqui, até porque tenho muita vontade também de ouvir o João Miguel e, se possível, ainda podemos ouvir mais algumas pessoas que estão aqui também e continuamos este debate. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos. Obrigado às palavras que o Virgílio da apresentação. Queria dizer que, evidentemente, estou prejudicado pela apresentação que foi feita, porque o Pedro secou muito daquilo que eu ia dizer. Tenho que reformular um pouco do imprevisto, mas é a dinâmica das sessões aquilo que ia falar. Já agora, tu focaste no aspecto autobiográfico, vou também muito brevemente referir o meu contacto com o Bourdieu deu-se no primeiro ano de Sociologia, com o livro Les Héritiers, que foi, tal como tu referiste, foi uma espécie de epifania. Aquilo fazia todo o sentido. Dizia muito sobre as nossas vidas, sobre a vivência universitária. Estamos a falar de Portugal nos anos 80 do século passado, e abria horizontes e imaginação para a sociologia e dava vontade de ser sociólogo. Era um estímulo ao ofício de sociólogo. Em relação à reprodução, convém dizer que ela é uma terceira obra do autor, com colaborações, neste caso com a colaboração do Jean-Claude Passeron, um notável sociólogo também, mas há duas obras que a precedem, Os Estudantes e os Seus Estudos, e precisamente Os Herdeiros. Esta é, das três, a mais difícil, como tu referiste. E é mais difícil porquê? Pela forma formalizada como está escrita, mas que ao mesmo tempo é de uma riqueza enorme. Nós poderíamos quase, se isto fosse um exercício coletivo, se fosse um workshop, uma aula, analisar frase a frase e daí retirar uma série de ilações, não é? Desde logo, quando eles referem a definição de ação pedagógica. Há uma grande preocupação de precisão conceptual nesta obra. É curioso porque em muitas obras o Bourdieu vai deixando os conceitos sem fazer um trabalho escolástico de precisão conceptual. Nesta obra essa precisão é muito evidente, embora a obra do Bourdieu, como todo coerente, como o Virgílio referiu, seja muito intertextual e, por conseguinte, muitas vezes há referências de umas a outras, há um retomar, uma acumulação, e o quadro conceptual ganha, se for visto no seu conjunto, no seu aperfeiçoamento, no desafio que o próprio autor vai fazendo a si mesmo e aos conceitos que foi criando. Mas esta obra tem uma grande preocupação de precisão conceptual, até porque ela é feita com proposições e com escólios, não é? Um pouco como o Spinoza, isto é, escólios são explanações, são demonstrações lógicas, como esta, quase a abrir. Toda a ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, enquanto imposição por um poder arbitrário de um arbítrio cultural. Esta partida parece dificultar imenso a leitura, porque há aqui quase que um jogo de linguagem, mas não é nada artificial, está depois muito bem declinado, muito bem demonstrado, muito bem explicado, o que exige é um trabalho demorado de leitura. Uma nota sobre o contexto. A obra surge, em 1970, salvo erro, surge no rescaldo de maio de 68.
é impossível não o dizer. Não é? E é muito curiosa a forma como o Bourdieu e a sua equipa lidaram com o Maio de 68. O Boltanski fala disso também num livro, enquanto que nas ruas, em Paris em particular, em Paris, não é? Convém também não esquecer que o Maio de 68 esteve muito concentrado na cidade de Paris. Eu lembro-me de uma conferência aqui que foi feita sobre o Maio de 68, em que o Saguenay participou e que participou também não me lembro agora do nome dele, muito simpático funcionário do então consulado francês no Porto, que dizia, na minha cidade de província, nós armamos as barricadas, mas nunca chegou ninguém, nunca veio a polícia e ficamos com as barricadas sem ter ninguém com quem lutar, não é? com quem combater. Mas é curioso que nessa altura o Bourdieu e a sua equipa trabalharam ainda mais, fecharam-se ainda mais no trabalho, desenvolveram imenso as publicações nas Actes de la Recherche e produziram livros como este. O contexto do Maio de 68 é fundamental. O Maio de 68 foi uma revolta estudantil, que também foi uma revolta social, mas, enfim, começou por ser uma revolta estudantil, muito localizada até em algumas universidades. Há sobre isso filmes fantásticos, como um documentário que eu vi há pouco tempo do Walter Salles, realizador brasileiro, No Intenso Agora, que eu recomendo vivamente a todos. Mas dizia eu, esse contexto é muito importante. Assim como é importante a reação que este livro representa a algumas publicações que também surgiram no rescaldo do Maio de 68, nomeadamente toda a produção altusseriana sobre a escola e sobre a escola como aparelho ideológico de Estado. E este livro é uma crítica a esse marxismo pouco dialético e muito mecânico e muito estruturalista, quase metafísico, de alguma maneira, do Althusser e da sua equipa. Apesar de o conceito de aparelho ideológico de Estado, a escola como aparelho ideológico de Estado, ter aqui e ali algumas similitudes com o que o Bourdieu e o Passeron referem. Há uma frase, aliás, que nunca me sai da cabeça quando o Althusser fala da música silenciosa da escola. Tem alguma coisa a ver, embora de uma forma também muito distinta, com a ideia da violência simbólica. Este contexto parece-me importante. Por outro lado, a genealogia da obra. Basta ver o índice. Este livro tem 2 livros dentro dele. O livro 1, Fundamentos de uma Teoria da Violência Simbólica, que é o tal que tem o corpo de proposições com os seus escólios, e o livro 2, que fala da manutenção da ordem, e onde a mobilização de dados empíricos com esquematizações, digamos, com algumas figuras que relacionam os conceitos e que condensam imensa informação. Essa segunda parte tem muita mobilização de dados empíricos. E por isso, sendo uma obra difícil e abstrata, ela é abstrata não no sentido metafísico da palavra, ela é abstrata porque tenta sintetizar, tenta decantar aquilo que são uma série de observações, usando dados estatísticos, mas usando também, muito importante, e vou falar disso mais adiante, uma atenta, eu diria mesmo etnográfica observação daquilo que é a comunicação pedagógica e a ação pedagógica, em particular em contexto universitário. Mas a genealogia é importante. A teoria da violência simbólica, que aqui se desenvolve e que nunca mais ele deixará de a desenvolver, nomeadamente nas suas reflexões sobre o Estado enquanto metacampo, não é? Onde todos os campos de alguma maneira convergem e que é gerador da imposição do universal e da produção do universal e, no fundo, da produção de um olhar permanente sobre o mundo. Mas a teoria da violência simbólica constrói-se a partir de uma releitura do Max Weber. Não é? O que é que nos dizia o Max Weber? Falava, digamos assim, do Estado e do monopólio da violência. Legítima, não é? Mas referindo-se à violência física. O Bourdieu acrescenta e com isso amplia a questão da violência simbólica. Como o Pedro referiu, é uma violência, digamos assim, que tem um enorme efeito, uma enorme eficácia por ser dissimulada.
Isto é, por não ser reconhecida por quem a sofre e por quem a exerce, muitas vezes, ao contrário de qualquer perspectiva da intencionalidade perniciosa ou da conspiração, ela é eficaz porque é dissimulada, porque não é exercida como violência, porque não é reconhecida como violência. Por isso é que ela consegue impor arbitrariamente um arbitrário cultural. Isto é um padrão tido como universal. Convém ter isso em conta, isto é, uma releitura e ampliação do Max Weber. As representações da legitimidade contribuem para a perpetuação da legitimidade e do poder. Embora depois tenha dado polémica, significa isto que os dominados são cúmplices da dominação? Até um certo ponto, mas sem aquela oposição entre, digamos, tentando superar aquela oposição entre, como dizer, um constrangimento e uma espécie de alienação do constrangimento. O conceito de violência simbólica dá-nos a entender, sim, que os dominados perpetuam a própria dominação, porque a certa altura eles pensam como os dominantes e pensam nos termos que os dominantes impõem, na linguagem que os dominantes impõem, é verdade, mas sem que disso faça uma consciência. Não é uma cumplicidade ativa. Ele tenta vencer esse binómio do consciente e inconsciente. Críticas foram feitas mostrando que, em algumas circunstâncias, os dominados têm consciência da dominação. Não têm os recursos, nomeadamente para mobilizar a reflexividade ou para a tornar consequente. Mas esta ideia da violência simbólica é de uma enorme importância. Ela é tida como legítima, ela é interiorizada como dominação, sem que seja classificada como violência. Mas enquanto violência simbólica, ela está na origem precisamente, e aqui o Bourdieu vai beber imenso ao Durkheim e ao seu ao sobrinho, não é? Portanto, ao Marcel Mauss, com a questão das classificações, e com a questão das percepções, e com a questão dos esquemas de apreensão do mundo e do real. Ou seja, a escola é uma fábrica de percepções do mundo e de maneira de ver o mundo. E essa maneira de ver o mundo da escola vai, de facto, reproduzir as relações entre as classes sociais, sem dar conta de que se está a reproduzir essas relações entre as classes sociais. E daí a sua imensa eficácia. Mas gostava de referir isso, esta tentativa permanente do Bourdieu de acumular e buscar aos autores clássicos da sociologia, ao Marx, porque há aqui muito de relação com o capitalismo. A escola é a escola capitalista, embora, como eu disse, o Bourdieu também se tenha manifestado contra o autosserianismo, o estruturalismo marxista, o Baudelot, o Establet, etc. Há aqui uma revisitação do Durkheim, do Mauss e do Weber, e há uma síntese permanente, inovadora e muitíssimo heurística, isto é, heurística no sentido de convidar a que se façam pesquisas e que se aprofundem pesquisas sobre precisamente estas mesmas questões. E então a escola tem esta característica, ela é uma fábrica, como eu disse há pouco, de categorias e de modos de produção dessas mesmas categorias, que acabam por moldar a forma como nós encaramos o mundo, como o classificamos, como o ordenamos, como o percepcionamos, e isso não é inocente. Por conseguinte, a recepção deste livro teve muito a ver com esse impacto brutal, porque a escola republicana em França, ainda por cima, não é? O mito de uma escola redentora, de uma escola capaz de resolver as desigualdades, porque se todos entram para a escola, todos são iguais. Mas essa falsa neutralidade da escola, ao ser denunciada neste livro, denunciada não é o termo, mas ao ser explicitada neste livro, torna mais frágil. O livro tem esse impacto. Mostrar, desocultar algo, neste caso o mito da neutralidade da escola, é fornecer um utensílio, um material, para que esse mito possa ser combatido. Ter consciência de que a escola não é neutral, ter consciência de que ela é violenta simbolicamente, é um primeiro passo para
a contestar a ordem das coisas, evidentemente. Dois pontos ainda que eu gostava de referir, a importância que o Bourdieu e o Passeron conferem aos percursos escolares, em particular das classes populares, e àquilo que neles existe de autoexclusão. A escola é seletiva, a escola exclui, isso é muito conhecido e muito batido, mas há um outro aspecto que não é tão referido, que é o da autoexclusão, isto é, da forma como as classes populares muitas vezes ajustam as suas expectativas àquilo que consideram ser o futuro possível ou provável, o seu campo de manobra, a sua margem de possíveis. E por isso mesmo muitas vezes excluindo-se do que acham que não são capazes de atingir. O que faz com que o poder da escola ainda seja maior. Muitas vezes ela nem precisa de atuar explicitamente pela sanção, pela negativa, pela reprovação, porque já houve uma autoexclusão. É dizer, a escola não é para mim, ou este curso não é para mim, ou o ensino superior não é para mim. Uma espécie de socialização por antecipação, de um ajustamento das expectativas àquilo que é a realidade objetiva, acaba por ser uma forma de contribuir também para a reprodução do sistema escolar, que é uma reprodução da relação de forças entre as classes sociais. Avançando muito rapidamente, no artigo que escrevi o ano passado com a Benedita Portugal e Mel para a Sociologia de Problemas e Práticas, tentamos ver algumas das pesquisas que foram feitas em Portugal e em muitas delas encontramos sustentáculo para as teses da reprodução. Vou referir algumas. Se tivermos em conta indicadores de rendimento, os alunos mais favorecidos têm uma probabilidade de serem retidos 5 vezes maior que os alunos de nível socioeconómico mais alto. A Cristina Roldão mostra como 30% dos alunos, 38%, perdão, dos alunos que sofreram reprovação ou reprovações têm origens populares. Mostra também como, já não a Cristina Roldão, a Teresa Seabra, como os estudantes de origem africana têm dificuldades acrescidas no acesso a patamares superiores de ensino, o que pode chamar a atenção para a interseccionalidade entre classe social e etnia. Enfim, muitos estudos que mostram também a dualização dos percursos em Portugal. Pedro, passa as mágoas, faz favor. Obrigado. E Portugal é um dos países que, muitas vezes, imitando a Alemanha, a Susana Cruz Martins estudou muito isso, tem sistemas educativos, agora houve alguma correção, mas tem sistemas educativos em que as escolhas são muito precocemente firmadas, em que a dualização dos percursos é muito precoce e, portanto, por fileiras, vai promovendo os tais excluídos do interior. Mas há também, evidentemente, indicadores de mudança. Eu próprio, com Ana Caetano e António Firmino da Costa, num estudo sobre os estudantes do ensino superior e os seus trajetos, chegamos a encontrar muitos percursos de contratendência. O que é que são percursos de contratendência? Tanto por cima como por baixo, são estudantes de origens privilegiadas que têm insucesso escolar e estudantes de classes populares que têm sucesso escolar e ao nível de uma observação à escala dos seus percursos, à escala individual, da produção social do indivíduo, se assim quisermos, nós conseguimos encontrar fatores de sucesso e de insucesso. No caso das classes populares é importante ver o papel das mães, as mães que em certas frações das classes populares desenvolvem uma ordem doméstica propícia ao estudo, propícia às práticas de escrita, propícia à organização da informação, propícia à concentração, ao estudo, à seleção até das sociabilidades, para que elas sejam, digamos assim, favoráveis ao sucesso escolar, e esses percursos de contratendência ainda foram relativamente numerosos e dão-nos conta, em particular, das estratégias familiares focadas na escolarização. Por outro lado, há um outro aspecto que merece ser aqui referido muito rapidamente, o Pedro deu conta dele, e que se prende com aquilo a que em Sociologia da Educação se tem vindo a chamar o efeito escola e o efeito professor. Ele tem sido medido, aferido,
com alguma dificuldade, não é muito fácil aferir isso, mas, por exemplo, a nossa colega Teresa Seabra chegou à conclusão de que em algumas escolas, de alguns ciclos, de alguns territórios, há claramente um efeito de escola, pela organização escolar, pelo trabalho colaborativo, pelos projetos em que os alunos são envolvidos, pelo ambiente escolar que se vai criando, pela relação até rica com o território aqui encarado como uma rede de recursos. Há um certo efeito de escola que pode fazer alguma diferença, como haverá também algum efeito professor, mas ele é muito variável. Sobre a educação compensatória, o STAPE é um debate que mostra, em boa medida, a validade das teorias da reprodução. Não é que o STAPE não tenha o seu impacto, não é que a educação compensatória não tenha, mas tem muito mais impacto, muitas vezes até no controle social, no controle das incivilidades, no controle das indisciplinas e numa certa psicologização das respostas. Uma vez eu disse isto no Esqueté, num debate que lá houve, estava uma senhora da Ordem dos Psicólogos que reagiu furiosamente. Eu não estava a dizer mal dos psicólogos, estava a dizer mal, sim, da tendência que existe em muitas dessas escolas para tratar os problemas dos alunos como patologias. Portanto, como patologias que devem ser resolvidas com um trabalho psicoterapêutico ou com aquilo que na altura havia muito, não sei se ainda há, que eram uma espécie de gabinetes, de salas zen, isto é, em que os miúdos portavam-se mal, havia uma identificação do mau comportamento, chamava-se o técnico, que geralmente era um psicólogo, que os colocava, como eu cheguei a ver, num gabinete, esse nunca me sairá da cabeça e refiro muitas vezes, uma sala em que havia incenso, em que a televisão estava naqueles canais que só se vê em paisagens paradisíacas, estava à meia luz e com aquela música também monocórdica, que era para os miúdos acalmarem e para tentar resolver a situação na sala zen. Portanto, uma certa psicologização das próprias respostas. Por outro lado, parece-me que a teoria também pode ser desafiada de outras duas dimensões. A questão das mulheres, da feminização do ensino, que em Portugal é muito intensa e que abrange todas as fileiras. Embora aqui, evidentemente, nós precisássemos de mais informação. Há poucos estudos interseccionais. Enfim, a interseccionalidade não é para mim um somatório de diferenças. Não vejo interseccionalidade dessa forma. Não é adicionar diferenças, já lá vão não sei quantas. É, isso sim, permitir que as diferentes dimensões de desigualdade social interajam entre si e perceber como é que elas contribuem para um sistema de desigualdades. Sem esquecer o sistema de desigualdades. Isto é, sem analisar as desigualdades de género fora das relações sociais. Ou sem analisar as desigualdades étnicas fora das relações sociais. E fora das relações de classe. Não é possível fazer isso. A interseccionalidade será interessante se ela for integrada, holística e relacional. Mas há poucos estudos, dizia eu, sobre a questão da feminização. Porque será um desafio à teoria se porventura nós chegarmos à conclusão de que essa feminização, em particular nas fileiras mais prestigiadas, se essa feminização contribui não só para a mudança das relações sociais de género, mas também para a mudança das relações entre as classes sociais. Porque imaginemos esta situação, uma situação em que raparigas de classes relativamente capitalizadas que chegam a fileiras prestigiadas e que ocupam depois lugares qualificados no mercado de trabalho e que têm, vou dizer agora o termo clichê, carreiras de sucesso, mas que para terem carreiras de sucesso precisam de contratar empregadas domésticas que têm poucas qualificações ou que são racializadas. E isso joga a favor da manutenção das diferenças entre classes sociais. Ou seja, a mudança das relações sociais de género não implica necessariamente mudança nas relações sociais ou nas desigualdades sociais num sentido mais vasto, mas implica mudança, sim. Quer dizer, implica mudança nos repertórios, nas interações, naquilo que é a visão da conjugalidade. Há aí mudanças que eu acho que seria interessante perceber, até pelo caso português, que é um caso onde essa feminização é mais intensa. O que é que essa feminização significa?
na alteração das feminilidades, das masculinidades, das relações sociais de género, mas também das relações de classe. Isso é que era importante também perceber. E, finalmente, aquilo que o Pedro referiu, ou seja, que tipo de ações, que tipo de projetos podem desafiar a escola, muitas vezes fora da escola, mas também outras vezes em vasos comunicantes. Isto é, o que aqui o nosso colega, que já jubilado, José Alberto Correia, falava muito, com uma certa tendência, uma certa veia anarquista e a Ivan Illich, da subescolarização, não é? Identificação do trabalho escolar, num sentido crítico, juntamente com... Agora lembrar-me do nome do Matos, só me lembro do Matos, do José Alberto Matos, não, do outro colega, como é que ele se chama? Manuel. Com um sentido crítico muito interessante e falava muito da necessidade de fazer escola fora da escola ou de fazer escola de outro modo, não necessariamente na instituição, na cristalização institucional. O José Madureira Pinto falou muito disso também, da necessidade do movimento associativo, da formação de públicos, dos espaços públicos e semipúblicos, e creio que esse tipo de projetos que podem consistir numa certa plasticidade, o que o Rancière chama a forma escola, podem ser analisados, avaliados e aferidos para se tentar perceber o efeito que tiveram ou não na mudança da própria prática pedagógica. Uma última nota, duas últimas notas, permitam-me ainda, e que se prende com as tais observações tão finas, tão inteligentes que o Bourdieu faz e o Passeron fazem a propósito da ação pedagógica e, nomeadamente, das questões do capital linguístico ou das situações legítimas de fala. Quando ele diz, a começar pela concessão da palavra, que é para o professor, o que a bata ou a casaca branca são para o cozinheiro, o cabeleireiro, o criado de café ou a enfermeira. Quando ele fala daquilo que são as manobras de exibição do poder simbólico e da autoridade pedagógica, as proezas mais tipicamente carismáticas, como a acrobacia verbal, a alusão hermética, as referências desconcertantes ou a obscuridade perentória, assim como as receitas técnicas que lhes servem de suporte ou de substituto, como a dissimulação das fontes, a introdução de graças pensadas ou evitar de formulações comprometedoras. Enfim, a forma como a autoridade do professor se exerce em quadros de interação, em formas de organização do espaço. Não é? A organização do espaço, a forma como o espaço está organizado, a ordem de interação, como se relaciona também com a própria ordem institucional. Enfim, toda esta análise tão fina da comunicação pedagógica e que ainda é hoje tão atual, merecia ser tão discutida nas nossas universidades e em tempos onde se volta a falar com tanta força do talento, as escolas como formadoras do talento, quer dizer, as escolas como criadoras de criatividade, estes conceitos que continuam a ser propalados sem serem discutidos, sem serem desocultados, sem serem devidamente desmistificados. E agora sim, a última nota, que é para ler o poema que introduz o livro e que eu leio sempre no final das aulas de epistemologia do primeiro ano. Eu espero que os alunos gostem, e que diz assim, é de Robert Desnos: o capitão Jonathan, com a idade de 18 anos, captura um dia um pelicano numa ilha do Extremo Oriente. O pelicano de Jonathan, de manhã, põe um ovo branco, e dele sai um pelicano, que se lhe assemelha espantosamente. E este segundo pelicano põe, por sua vez, um ovo branco, de onde sai inevitavelmente um outro que faz outro tanto. Isto poderá durar muito tempo, se entretanto não se fizer uma omelete. E isto dá um sentido, creio eu, uma decifração para este livro. Este livro, tal como a Sociologia para Bourdieu, é uma tentativa de fazer a omelete. Obrigado. Muito bem, não sei, queremos ainda... O João vai ter de sair, tem responsabilidades parentais, daqui a 15 minutos, mas em todo caso queria agradecer, obviamente, as excelentes intervenções, mas temos ainda tempo para uma pergunta ou duas, se houver, fazê-la. Tem só alguém online que quer.
Já, temos algumas pessoas, 6. Bastante, sim. Sim. Não vi. Muito bem, se houver perguntas, online ou offline. João, digo, força. Para aproveitar também o momento para agradecer aos participantes nesta sessão, que foi muito interessante. Enfim, faz um jus a esta iniciativa, ao arranque desta iniciativa, que eu acho que é muito importante. É importante, sobretudo, porque oferece-nos a oportunidade de discutir a obra e o seu legado, a obra e o legado que é mais do que as considerações mais importantes ao trabalho, é o que fica e é isso que nos vai, ao longo destas sessões, certamente suscitar muita reflexão, muita interrogação. Eu queria, não tenho perguntas, tenho 2 comentários, mas se quiserem podem voltar a eles, ou podem retomar estas questões. 2 comentários que vão ao encontro de 2 aspectos que foram mencionados e que me parecem extremamente importantes. Diz respeito, como todas as obras de sociologia, os bons trabalhos de sociologia, eles contêm, digamos, elementos que permitem, de alguma forma, que venham a ser infirmados no futuro em parte, pelo menos, na medida em que oferecem instrumentos para quem nos lê, para quem nos apropria, poder transformar a realidade. E, portanto, eu acho que, neste caso, isso é muito evidente. Por exemplo, quando pensamos na apropriação pelas escolas, pelos professores, pelas instituições para que formam professores, ou numa escola de educação, nós verificamos como essa apropriação existiu e ajudou amplamente a transformar a maneira como se ensinava professoras e os profissionais de educação, a maneira como depois essas professoras, esses profissionais de educação desenvolviam a sua atividade e como iam desmentindo também aspectos relativos, por exemplo, à violência simbólica associada à ação pedagógica. De alguma forma, houve ao longo do tempo uma transformação de lógicas, uma transformação da própria ação pedagógica que aconteceu em grande medida pela apropriação dos resultados deste trabalho. Isso é uma nota, isso é dado um dado muito importante. Mostra também os efeitos que a sociologia pode ter na transformação social e, obviamente, por vezes, eu fui observando isso ao longo dos últimos anos, por vezes há uma apropriação rápida, ingênua, ou então estruturalista do trabalho e, portanto, muitas vezes conduzindo as pessoas a uma certa demissão, no sentido em que existe um sistema que reproduz e que é opressor e eu não consigo fazer nada aqui dentro do sistema. Existe também, sobretudo, o quadro de corpos docentes cansados, muitas vezes, esmolecidos, e os abraços com problemas de ordem diversa. Também essa apropriação se verifica, mas eu diria que ela é minoritária face àquela que foi fazendo força, que foi fazendo caminho, que é realmente reconhecer que a ação pedagógica pode ser outra, pode ser diferente e que pode efetivamente instituir um efeito de escola, um efeito de professor com implicações, possibilidade de fazer aulas ao colete, os óbvios chips, não é? Com aquilo que ali acontece. Então, esse é um dado muito importante e eu acho que posso testemunhar isso também, como fui vendo o modo de pessoas que não são sociólogos e que conheceram a obra por outras vias, foram fazendo essa apropriação e foram também contribuindo para transformar as práticas e há espaços, eu diria, há redutos e há espaços ainda de clara reconhecimento do contributo desta obra para a transformação e continuar a transformação da ação pedagógica, contribuindo, lá está, para inviabilizar, em parte, alguns aspectos da teoria. A escola já é outra, e é outra também por causa do efeito destes trabalhos como este. E depois, um outro comentário, sublinhar realmente o grande grupo de programas de investigação, subprogramas de investigação que decorrem da apropriação e do desenvolvimento da teoria de mulher por mulher. Efetivamente, há uns anos atrás, tivemos aqui a conferência
conferência que ele aqui fez, em que ele listava uma série de trabalhos e uma série de linhas de investigação que tinham do que hoje pode ser feito a partir da teoria da produção, mas não o chamou para ampliar, a partir da teoria da produção, quando ela é colocada, desafiada pela classificação do ensino, não é? Pela classificação do acesso ao sistema de ensino, uma classificação que se vai estendendo de nível para nível, cada vez mais. Ele sublinhava esses programas de investigação, vimos aqui exemplos de como eles estão a concretizar-se, estão a fazer caminho. Eu juntava talvez uma ideia também que diz respeito ao modo como a massificação do acesso a sucessivos e mais avançados níveis de ensino está também a transformar as relações no interior das famílias e as relações intergeracionais. Esse é também um domínio bastante importante e bastante interessante que vale a pena olhar, sobretudo no que diz respeito às famílias das classes populares e àquilo que é. E isso também diz-nos bem como uma teoria, como a realidade se encarregou de retomar ou de prestar a pertinência do estudo desta obra e do estudo da teoria da produção e das suas sequências. É que hoje vemos mesmo no seio das classes populares a prevalência total do triunfo do modo de reprodução do componente escolar, o modo de reprodução escolar, a proposição do modo de reprodução do componente familiar. Portanto, todas as classes sociais hoje, com algumas exceções ainda, mas em segmentos muito circunscritos, quase todas as famílias, mesmo as famílias de meios populares, investem na escola de uma forma, obviamente que não é idêntica a outros sociais mais qualificados, mas que é também significativa hoje e é sobretudo significativa face ao que acontecia nas gerações anteriores. E, portanto, esse triunfo do modo de produção do componente escolar, a produção ao modo de produção do componente familiar, o modo de produção familiar, faz ainda esses desafios tradicionais. E eu tenho também feito alguma investigação e tenho olhado cada vez mais esses domínios e verifico que há realmente transformações no interior das famílias e de dimensões, alterações das relações intergeracionais que vale a pena olhar também com profundidade. Eram apenas um programa de investigação mais juntado àqueles que foram mencionados, tão relevantes, como estudar a eliminação diferida, que chamam os autores, os descobridos do interior, estudar os curriculares, aqueles que têm sucesso mesmo por todas as dificuldades, as questões de género e o triunfo das mulheres no acesso e no sucesso que com relação com os homens, e isso também traz uma boa linha de análise, que é olhar os homens, os homens das classes populares. Já vemos até efeitos nas conjugalidades e efeitos que podem vir a ser as próprias filhas pessoais e familiares de rapazes que saem cedo da escola, em oposição às suas congéneres classistas, às suas congéneres femininas. Enfim, falaram aí de vários programas de investigação excelentes. Eu juntava este, e como também estou ligado agora mais recentemente à área da formação de adultos, olhar os eliminados, os que foram eliminados, anteriormente, trazer os eliminados os anteriormente eliminados para o sistema, para o default, porque está aqui também a chave de uma alteração das relações com a escola e a exploração em geral, das relações sociais, pessoais, culturais dentro das famílias. De qualquer maneira, é só mais uma nota para sublinhar esse legado da obra e aquilo que ela nos oferece ainda perspectiva para a investigação. É preciso pôr mãos à obra. Obrigado, João. Passava uma palavra ao José Soeiro, está bem? A pergunta é um pouco mais sobre a complexa e sobre as propostas pedagógicas do governo também nos teve. E como é que vocês também veem, mesmo que não todas, mesmo feitas na obra, mas que têm uma relação, a tensão entre a apologia que ele faz, desde já nos anos 90, que na escola se valorize a pluralidade das inteligências, com a crítica que ele faz ao que ele chama de populismo pedagógico, ou, digamos, populismo curricular, que também tem uma relação, aliás, com o teu debate sobre a democratização da cultura, democracia cultural,
como é que vocês também olham para isso, não é? Porque é um bocado sempre difícil e também ele parece-me atravessar por essa dificuldade que ele e é as duas propostas. Muito bem. Se quiserem aproveitar e sobretudo com tempo. Pois, não, vou centrar-me nesta questão, até porque realmente a intervenção do João Queiroz foi ótima, mas deixou aqui uma série de temas para reflexão, né? Acho que de facto são temas que é preciso investigar mais, mas não tinham propriamente assim uma pergunta imediata. A questão do Jasseiro, acho que é extremamente estimulante, até porque de facto muitos de nós dedicamos à educação digamos assim, numa esperança transformadora, não é? Eu acho que primeiro que tudo dizer que de facto quando nós falamos quer dizer, há aqui realmente uma tensão entre, ou por um lado, tentar de facto que a escola não tenha um papel de violência simbólica tão acentuada, e isso implica realmente reconhecer o pluralismo que compõe as nossas sociedades e conseguir valorizá-lo, ou seja, conseguir partir dos diferentes contextos e das riquezas que existem nesses contextos, não é? Nas biografias das pessoas, por exemplo, naquilo que elas aprenderam em diferentes contextos, e conseguir valorizar isso até ao ponto de ser valorizado no próprio sistema educativo. Isso é um trabalho, lá está, por exemplo, ao nível da educação de adultos se fez muito através do trabalho das histórias de vida, mas que eu acho que pode ser feito inclusivamente com crianças e jovens, claro, com metodologias diferentes, não é? Mas de facto esse trabalho que no fundo eu penso que era nisso que um pouco o Borria estava a falar, que é realmente o conseguir valorizar essa pluralidade de capacidades eu acho que é um trabalho de facto fundamental, porque muitas vezes nós conseguimos ver e em contextos muito diferentes. Eu, por exemplo, no México estive a trabalhar com algumas comunidades indígenas que, quer dizer, que são de facto um grupo altamente excluído na sociedade mexicana e que depois no sistema educativo têm de facto resultados muito, muito fracos. Mas de facto, por exemplo, o que nós fizemos foi muito no sentido de trabalhar com comunidades adolescentes de maneira a conseguir encontrar formas de expressão cultural que eram deles, não necessariamente fosse também uma reprodução da sua cultura de origem, mas fosse alguma coisa criada por eles e que fosse possível de ser depois valorizada noutros contextos escolares ou mesmo culturais mais amplos. E isso é um trabalho extremamente interessante e desafiante, porque de facto os jovens fizeram trabalhos que realmente nunca imaginaram que poderiam fazer, não é? Porque de facto tenham um conjunto de capacidades que nunca ninguém tinha, digamos assim, suscitado ou valorizado. E eu acho que é muito por aí, ou seja, e a crítica um pouco que diz ao populismo tem a ver muitas vezes com o facto de se achar que, ok, se eles não conseguem aprender tudo isto, então aprendem só algumas coisas, não é? E isso é um pouco o mais do mesmo, ou seja, isso de facto inferioriza, não valoriza, não é? O que valoriza é realmente conseguir fazer esse trabalho digamos assim, de construção contextualizada e que é sempre plural, não é? Porque de facto a vida social tem essa riqueza, não é? E portanto, eu nesse aspecto creio que temos realmente muito a aprender, como o João Queiroz diz, de facto também estamos muito melhor do que estávamos há 50 anos, há 40, portanto, e realmente o Bourdieu deu um contributo importante para isso, mas mesmo assim temos ainda muito caminho para andar, e isso aplica-se desde o pré-escolar à universidade, não é? Em todos os níveis. Muito rapidamente, o João trouxe aqui uma agenda de investigação que, por um lado, prolonga, por outro lado, desafia a teoria. É sinal que ela está viva, não é? A teoria que é prolongada e desafiada está viva, não é? Como dizia o Lacato, o seu cinturão protetor consegue mantê-la atuante.
E eu acrescentaria ainda uma outra, que é aquela que eu referi há pouco, ou seja, eu pelo menos não encontro estudos, os que existem são muito antigos, sobre a comunicação pedagógica. E estudos que façam a ligação entre a comunicação pedagógica e, se quisermos, alguns da linguística, sim, mas que façam essa ligação com as relações de classe, com as estruturas de poder, com os quadros institucionais. Isto é, que não se limitem à análise da mera interação ou da mera troca linguística, mas que façam um jogo entre escalas de observação. Era interessante ver como é que estas 9 línguas que agora se estão a processar do talento, da criatividade, como é que isso é ou não utilizado, por exemplo, na comunicação pedagógica, porque há muita coisa sobre os programas escolares e sobre os livros, não é? Mas sobre a comunicação pedagógica, até porque é mais difícil, que implica estratégias de investigação com uma componente etnográfica e com o inferno todo, que eu imagino que deve existir, dos consentimentos e das questões éticas, que é hoje um verdadeiro... Não estou a dizer que elas não sejam importantes, mas transformou-se num verdadeiro inferno. Acho que esse também era importante. Em relação ao que diz a questão do José Soeiro, na verdade, o Poder chegou a participar até em 2 comissões governamentais, fez as suas propostas, e essa questão da equivalência das inteligências, ou da equivalência dos saberes, ou da pluralidade dos conhecimentos, é um salto importante. Mas eu interpretaria, digamos, a reação dele ao populismo curricular, digamos, também à noção de que não podemos esquecer que a escola continua e que os alunos precisam de ter alguma forma de jogar o próprio jogo da escola. Não é? Portanto, é uma forma realista, contida, de não esquecer essa contingência. Se bem que eu acho que é importante, de facto, perceber aquilo que corre dentro da escola e que corre fora e fazer comunicação. Eu chamei-lhe uma vez o efeito território. Além do efeito professor e do efeito escola, o efeito território é o quê? É muito inspirado na ideia do Estepe, mas se fora do Estepe, não tem que ser só para o Estepe, é identificar redes de energias, redes de movimento, redes de dinamismo, redes de boas práticas num determinado território educativo. Né? Isso pode ser uma boa forma de acrescentar aos efeitos de professores e ao efeito de escola algo que não seja tão localizado e que seja até mais estruturante. Mas eu interpreto essa prudência do Cordia com essa questão de que, enfim, eles precisam de jogar o jogo escolar. Não é? E, portanto... O acesso à cultura dominante, não é? Sim, claro, exatamente. Exatamente, sim, é isso. Digamos, é isso, quer dizer, é um lado de realismo, se quisermos, não é? Só acrescentar nesse sentido que tu disseste, só para concluir, que de facto um dos projetos que eu no Ministério da Educação que eu tive envolvido e dei um modesto contributo, quer dizer, que está agora a começar, começou, mas agora com a pandemia de facto teve algumas dificuldades, mas eu penso que está a avançar. É de facto, temos, por exemplo, um estatuto novo de escola de fronteira, que é interessante, que é as escolas que ficam junto à fronteira com a Espanha, desenvolverem parcerias com escolas espanholas e desenvolverem um currículo, no fundo, que procura conjugar a realidade de ambos os contextos, porque são realidades, por um lado, muito periféricas, no sentido do sistema educativo tradicional, mas ao mesmo tempo tem uma riqueza enorme que é muito pouco aproveitada, que é o facto de terem uma proximidade muito grande com outro país. E isto é difícil do ponto de vista do sistema, porque tanto o sistema português como o espanhol obviamente têm uma grande rigidez, lá está a naturalização, mas também é fascinante quando se consegue colocar os professores e os alunos de um lado e do outro da fronteira a começar a trabalhar em conjunto, porque eles estão ali a 10 km ou 15, não é? Uma coisa que parece simples, mas não é nada simples, não é? Depois de centenas de anos de guerras e de fechamentos e de facto quer dizer, muda muito a dinâmica quando se pensa nisto numa lógica territorial, não é? Eles têm tudo a ganhar em trabalhar em conjunto, mas de facto muitas vezes há ali, mesmo com as fronteiras abertas supostamente, depois elas não estão tão abertas assim, porque quando vemos que cada escola está de facto a funcionar muito mais
coordenado com, digamos, a capital do seu país do que aquilo que está ali ao seu lado. Não é? Mas pronto, é de facto um trabalho que tem muito para andar. Muito bem, vamos terminar. Para o João cumprir as suas obrigações. E queria agradecer a presença de todos e todas que estiveram online e que estiveram aqui também. Julgo que foi uma sessão que mostra, no fundo, aquilo que nós gostaríamos que se verificasse, não é? Que estamos aqui perante uma obra que é complexa e muito, muito estimulante. E citando o título de um livro do Passebon, por isso, e que estimula, nessa perspectiva, o raciocínio, o raisonnement, por isso, sociológico. Por isso, e é isso que eu acho que é importante. É perante temas que são complexos, não ceder à simplicidade e ao pensamento rápido. E, sobretudo, também, e a propósito, uma obra que foi sempre complexa e estimulante, não ceder a uma leitura rápida. E por isso convidar a regressar ao trabalho, julgo que ao trabalho de leitura dos textos originais, julgo que é a melhor homenagem que podemos fazer ao Bourdieu e à sua obra, e por isso aguardem notícias nossas, nós teremos mais para dar como um novo livro e novos leitores. Muito obrigado.